Olá, seja bem-vindo a mais um programa Duas na Tri. Nessa edição, nós vamos falar sobre gentileza. Olha só, Malu, esse é um assunto que você gosta, né? Ah, não tenha dúvida, Silvia. E ser gentil vale muito a pena, né? A gentileza deveria ser um hábito na nossa vida, né? Na correria do dia a dia, o que acontece é que a gente esquece, né? Essa gentileza, ela acaba sendo atropelada até pelo nosso individualismo mesmo. Mas você vê, gestos simples como ceder o lugar no ônibus, no metrô, dar um bom dia às pessoas na rua, né? Pedir licença, atitudes simples, né? E essas são ações que podem fazer toda a diferença para a saúde mental e até para a saúde física, Silvia. É verdade, olha só, vários estudos comprovam, gente, que a gentileza pode melhorar até o humor. É verdade, reduzir o estresse, né? É importante isso. A gentileza ela é tão poderosa que ela já foi incorporada a alguns tratamentos de psicoterapia. E quem vai falar sobre os benefícios da gentileza é a Ana Maria Varela, fundadora do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Gentilezas. Seja muito bem-vinda, Ana. Olá, minhas queridas, muito prazer estar aqui com vocês, que eu sou fã. Obrigada pelo convite. Ana, primeiro que eu quero começar então com uma gentileza, né? Eu quero dizer que você tem uma voz linda. Ai, e vocês são muito queridas. Muito obrigada. E, Obrigada. e eu queria começar te perguntando, Ana, o seguinte: você fundou um centro de estudos e pesquisas sobre gentileza em 2014. Ele foi pioneiro na área, né? E você estuda esse tema desde quando? E eu queria saber o que te fez enveredar por esse caminho da gentileza. Bem, Malu, eu sou educadora, né? A minha vida inteira eu me dediquei à educação. E isso já partia de mim. Normalmente as pesquisas, elas já estão dentro de nós. Elas dão o norte da nossa alma, realmente, da nossa essência. E por ser educadora, eu sempre me preocupava muito com as questões dos professores falando muito mal dos seus alunos. E isso me irritava profundamente. Eu dizia, o que esses professores estão fazendo de gentil para que esses estudantes, esses alunos, desenvolvam-se melhor para a vida? E eu comecei aí, desde cedo, o meu trabalho de projetos com esses estudantes, desde pequenos, trabalhando sempre com essa questão de levá-los a ações que pudessem ajudar a vida a ser melhor. Mas chegar a um centro de pesquisa, né? Você montou um centro de pesquisa. Eu fico imaginando, a gentileza é o quê? Como é que a gente define? Ela é uma ciência? Ela é um sentimento? Ela é uma atitude? O que é a gentileza? Olha, gentileza, acima de tudo, é você prestar atenção em si mesmo, porque o desenvolvimento humano é que vai fazendo todo esse processo. A realidade de trazer um centro de estudos é para aprofundar cientificamente o assunto. Então, esse assunto que parece simples e é simples, mas de uma forma que as pessoas desenvolvem isso em qualquer parte, dentro da sua família, dentro da rua, fora e dentro dos espaços urbanos. Quando eu resolvi fundar o centro, é para registrar e fundamentar teoricamente a questão da gentileza. Então, ela passa a ser um assunto científico, porque ela traz resultados e esses resultados são analisados. Como que a pessoa se sente ao fazer tal coisa, como que ela reage a tal determinada situação. Então, o centro de estudos ele vem abrir este campo para todas as áreas do conhecimento. E está sendo muito importante trazer esses resultados todos para registro, para que os próximos cientistas possam também trabalhar melhor isso. Quer dizer, você sai do empírico e você está indo para a academia, para o científico, para provar, né? Eu até queria saber, alguém me disse que até universidades estrangeiras estão se interessando por esse tema seu, né? Que você já está há 20 anos, né? Parece que é uma universidade da Espanha, alguém me deu essa informação,
que tem uma universidade de Espanha que está interessado nesse tema da gentileza. Na verdade, é assim, Malu, tem muitos pesquisadores que já fazem alguns trabalhos individuais dentro das suas áreas. Eu posso dizer que, se eu disser que eu sou a única, seria muita pretensão minha. Então, existem, sim, alguns cientistas que, dentro da sua área, conversam com a questão da gentileza, mas nada específico dentro de um centro de pesquisa. Então, escreve um artigo, faz um jornal, né? Chega o dia da gentileza, a pessoa conversa com esse assunto, mas o nosso trabalho não. O nosso projeto é interdisciplinar, porque os meus pesquisadores, eles são de áreas totalmente diferentes, eles já desenvolvem os seus projetos na sua área, só que eles vêm para o centro para nós avaliarmos e refletirmos sobre tudo o que fazemos. Então, realmente é um trabalho que passa a pensar numa nova ciência da gentileza, que é essa a nossa proposta, não é? Fazer com que a ciência, que busque entender o porquê de tudo, né? Busca trazer fatos, testes, lógicas, que ela também entenda a gentileza como ciência. Então, nós estamos nos abrindo para um novo caminho, um momento histórico, eu posso dizer, buscando todos esses elementos para comprovar que a gentileza pode ser a nova ciência do século XXI. Ana, e você, já que esse centro de pesquisas já tem ótimos resultados, né, que você está super feliz, você pode adiantar alguma coisa para a gente antes do futuro? Porque você está guardando para o futuro. A gente quer saber agora, é possível? Não, nós estamos trabalhando agora, não é? Nós estamos, assim, localizados em transformar agora. Então, nós temos feito muitas ações nas ruas, em clubes de São Paulo, em empresas, em escolas. Então, nós temos assim um jogo muito vasto de ações que já estão em vigor e já estamos nos resultados. A Malu perguntou a respeito de onde que se tem já uma pesquisa na Universidade da Califórnia, que começou em 2019, que também é interdisciplinar. Eles não ainda entraram em contato comigo, eu tentei ainda, mas nós não tivemos ainda esse prazer de trocarmos algumas experiências, e a Finlândia agora está interessado em nós, né, pela parte internacional, de trabalhar um dos projetos conosco. Então, estamos nos abrindo, Silvia. O importante é a ciência não ficar fechada numa gaiola, né? Ela precisa conversar, ela precisa divulgar. Então, o que vocês vão fazer comigo hoje é um presente de divulgação, né? Para que outras pessoas entendam que esse assunto pode ser científico. Olha, que interessante, né? Mas eu queria entender onde que a gente encontra a gentileza, porque eu achava que gentileza, ou Ana, era como ser legal, entendeu? Você a Ana Maria é legal, ou Ana Maria é gentil, né? Ou, sei lá, você agradece uma ligação, muito obrigado pela sua gentileza, né? Eu achava que era tão somente isso, nada mais do que isso. Mas agora eu estou achando que ela tem um enfoque mais profundo. E eu queria entender onde que a gentileza se dá, né? Nós abrimos aí falando que pode ser no ônibus e tal, mas eu tenho a impressão que ela é mais profunda do que isso. É porque você tocou em gestos comuns, que nem sempre quem os faz tem a gentileza dentro de si. Por isso que eu disse que ela é algo que vem de dentro para fora, né? E é claro que recebe-se também de fora para dentro, porque nós estamos aqui trocando. Então, vocês estão sendo super gentis comigo e eu com vocês. Então, quando você fala de um bom dia, boa tarde, não necessariamente você está sendo gentil, você está sendo educado. A gente é algo mais, é aquele algo que você compreende que é dor para você e compreende que é a dor do outro, né? Então, começa um processo de reciprocidade. Então, vamos imaginar que lá em 1900 e pouco, em São Paulo, quando a primeira família esteve na Avenida Paulista, porque foi dispensado o marido dos engenhos para poder tratar da sua doença, todos os jornais colocaram isso como uma notícia daquele momento. Hoje, se nós formos colocar as pessoas morando nas ruas,
nós não vamos nem dar conta. As pessoas passam, elas passam a ser invisíveis hoje, né? Então, mudou também culturalmente a relação do entendimento com o outro. As pessoas estão mais isoladas, as pessoas estão mais... elas preferem não olhar para o outro porque dói, né? Então, são reservas que vão nos afastando de manifestar ações que podem ajudar a todas essas pessoas. E é claro que eu tenho que me pensar como um ser integral. Eu preciso me valorizar, cuidar de mim, cuidar do meu corpo físico, emocional, espiritual, para que eu também possa dizer ao outro: olha que maravilha, como você pode ser gentil com você também. Ana, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu estava comentando com a Malu que eu estava muito estressada com um papo que eu estava tendo com um advogado, né, que estava intercedendo entre duas empresas. Eu estava muito nervosa, mal consegui comer, estava muito nervosa. E aí a advogada do suposto outro lugar mandou um áudio tão gentil: Silvia, olha, fica calma, faça o que for melhor para você. Aquilo me acalmou. A gente fala no sentido da saúde, né? Aquilo me acalmou de tal forma que meu estresse acabou. Eu fiquei feliz. Puxa, ela foi gentil comigo. Então, quando que a gentileza realmente ela afeta a nossa saúde? Acredito que ela afeta durante todo o tempo, porque você mesma estava irritada, né? Estava desequilibrando seu corpo físico e emocional, e de repente uma palavra, uma florzinha, um carinho que veio, você volta a se centrar e pensa que aquilo, puxa, é verdade, a pessoa está me dizendo isso, se eu fizer esse movimento, eu posso fazer as coisas funcionarem. Vamos pegar os exemplos, por exemplo, de um centro hoje de terapia intensiva, né? A forma como os médicos que trabalham na terapia, nas UTIs, e os enfermeiros, como eles tiveram de ter outro olhar para as pessoas que estão lá dentro. Por quê? Porque era raro alguém que estivesse andando, falando ainda bem, estivessem nesses locais. E com a nossa pandemia agora, o que aconteceu? As pessoas chegavam nos hospitais, ou chegam ainda, e são levadas a fazer os exames e a esperar nas UTIs. Então, eles tiveram de abrir para celulares, eles tiveram de abrir para conversar com as famílias. Então, veja, esse gesto de generosidade dos enfermeiros e dos médicos provavelmente gerou neles um novo procedimento para esse olhar dos doentes nas UTIs. E os trabalhos voluntários, então? Você pensa sempre que vai fazer benefício para o outro, quando, na verdade, quem sai recompensado de um trabalho voluntário é a pessoa quem faz, porque recebe o carinho de volta, né? Então, são elementos que podem, para pessoas que estavam deprimidas, sozinhas, se sentindo inúteis, olha o trabalho de gentilezas que ela pode fazer com ela mesma, tirar tudo que ela tem de melhor de dentro de si para doar ao outro. Então, esse é um trabalho que não vem somente como autoajuda, mas ele é profundo no sentido do ser humano se desenvolver. Nós estamos em pleno desenvolvimento humano. Tudo está mudando, então eu tenho de acompanhar essas mudanças. E nós estamos no tempo das gentilezas. Não dá mais para um chefe tratar mal o seu funcionário. Não dá mais para um professor responder mal a um aluno ou vice-versa. Então, são atitudes que você vai incentivando. Esse é o meu procedimento como pesquisadora, incentivar. Agora, eu fico pensando, Ana Maria, aliás, o Jorge Maltner tem uma frase que diz assim: como é bom ser bom, né? Quando você é uma pessoa boa, é tão gostoso, né? Eu acho que parece que a gente agrada a gente mesmo, né? Parece que reverbera, volta isso para a gente. E vem uma pergunta, né, Malu? Como é bom você fazer o bem, né? Como é bom você fazer o bem para outras pessoas, porque a vibração ela é algo inerente à nossa construção. Então, como a Silvia deu o exemplo, né, de uma palavra amiga e de repente você cai em si ou quebra aquele impacto. Por isso que dizemos que quando você está numa grande discussão, alguém tem que levantar, alguém tem que quebrar aquele processo daquela roda,
E quando eu falo, Ana, eu falo que a gentileza, ela desmonta a gente. Exatamente. Aí você quebra aquele ritmo, né? Ou de repente você fala algo bom para aquele grupo brigando, as pessoas param para te escutar. Então, uma palavra amiga, uma palavra querida, uma sintonia diferente, eu digo a vocês que faz e traz resultados. E isso é que pode ser gerado como científico. Como que eu vou analisar esse procedimento das pessoas que recebem e têm atitudes diferentes? Agora, é claro que vai bater em algum, Sim. pessoa não vai acontecer exatamente nada, certo? Então, nós não podemos generalizar que, eu incentivei, então está tudo certo. Não, né? Você pode, de repente, fazer uma ação linda e receber um tapa. Isso pode acontecer também. E você tem que estar preparada para isso. Agora, eu queria entender uma coisa também, e era até uma parte da outra pergunta que eu tinha feito. E na hora que tudo dá errado, né? Que você, sei lá, está numa situação, por exemplo, aconteceu, eu estava contando para os meninos aqui da produção antes, e para a Silvia, o que aconteceu. Ontem, uma extensão minha caiu numa poça d'água do lado do vaso, e deu blackout na casa. Uma casa inteira, assim, 8 da noite, tudo apagado, né? Aí eu peguei e falei, bom, o que eu tenho que fazer? Liguei para um engenheiro, para um sobrinho meu que é engenheiro elétrico. Eu falei, Ricardo, eu não sei o que aconteceu e tal, estou em pânico aqui e tal. Aí ele falou... Não, antes eu peguei e falei assim, Ri, eu posso te fazer uma pergunta? Ele falou, todas que você quiser. Quer dizer, só o fato dele ter me... abriu para você. E eu também, assim, posso fazer uma pergunta? Era 8 da noite, tudo bem. Achei que ele podia não estar trabalhando e tal, ele mora fora do país e tal. Você pode? Quando eu já perguntei, eu perguntei também com gentileza também. E ele respondeu todas as perguntas que você quiser. Aí eu já achei que... E era só um problema do disjuntor. E aí achei que foi a coisa mais fácil do mundo. Quer dizer, eu podia ter morrido, né? Sim. Aqui, e, no entanto, resolvi isso em 5 minutos com uma simples gentileza dele. E você está trazendo algo bárbaro, Malu, porque a gentileza está atrelada à educação, né? Você não pode exigir daquele que não teve isso e nem tem noção do que vem a ser você tratar com o outro. Então, a gentileza é implícita junto, ela é ligada aos processos educativos. Por isso que nós não podemos ter preguiça para educar e para nos educar. Nós somos os únicos seres sobre a Terra que nascemos para ser educados. Portanto, não podemos nunca dispensar a relação de educar nossos filhos, os nossos jovens, compartilhar a educação com os adultos, com quem convivemos, com a nossa família. Então, é um processo que não é só gritar aí, vamos ser gentis, né? Mas é o exemplo. Crianças e adolescentes, o que eles captam de nós é o exemplo, não é a nossa fala. Portanto, não adianta ficar falando sobre o assunto. Precisamos mostrar as gentilezas. Ana, isso quer dizer que a gente não pode perder as estribeiras, não pode ficar bravo, não pode ter um chilique. Né, Silvia? Entendeu? Né, Silvia? Se filho Claro fala alguma coisa errada, a gente né? tem que tratar com gentileza, os filhos também, não pode ficar bravo. O ideal seria, né, Silvia? Mas claro que temos o direito de fazermos o que quisermos, a nossa vida é livre. Só que também nós temos nesse desenvolvimento humano, quanto mais você se conhece e já sabe o que te tira do equilíbrio, você vai se preparando para não se deixar levar pelo desequilíbrio. Então, é um processo, a gentileza está no desenvolvimento individual e humano. Ela faz do nosso dia. Então, é isso que é o trabalho maior, porque quando você percebe que você pode ter domínio sobre a sua fala, que você tem domínio sobre as suas ações, porque é você que faz, né? Você não pode dizer o outro me fez, é você que se fez. Não é? O outro não tem o direito de te tirar do equilíbrio. É você que sai do equilíbrio, certo? Então, eu não posso permitir que o outro adentre a esta minha casa e me desequilibre. Então, tem a metáfora do armário. Eu tenho dentro de mim muitas coisas boas dentro desse meu armário interno.
muitas coisas maravilhosas. Só que o que acontece normalmente? Vamos imaginar que eu seja o armário da minha casa. Quando eu recebo um presente, eu vou lá e já jogo dentro desse armário. Contamina as roupas, contamina tudo, porque veio de fora. E eu fico preocupada. Daqui a pouco o meu armário começa a ter traça, começa a ter cheiros ruins, porque vieram coisas que não faziam parte do meu contexto. E isso é o nosso armário também interno. Porque se eu tenho algo dentro de mim bom, que eu estou polindo, que eu estou cuidando, eu não posso permitir que uma fala sua suje o meu armário. Porque eu estarei indo contra aquilo que eu estou desenvolvendo. Então, é um exemplo muito bom para que nós possamos deixar os nossos armários sempre muito bem cuidados e não colocar nenhum presente que venha de fora ou qualquer coisa que recebamos dentro dele, para que nós não contaminemos aquilo que nós já desenvolvemos. Então, é muito lindo, né, saber Maravilhoso. Vou lembrar disso, viu, Ana? você é dona do seu armário. Não deixe que nada perturbe a sua riqueza interior, Silvia. É verdade, é verdade. É difícil, é o famoso contar até 10, mas eu, adorei aí o Você sabe, isso é a maior gentileza que você pode proporcionar a você mesmo. É o equilíbrio do seu corpo físico e emocional. E espiritual também, é claro. Por quê? Porque as pessoas terão prazer de conversar com você. As pessoas terão prazer em escutar você. Então, por isso que eu digo que as palavras mais importantes da nova ciência da gentileza é, acima de tudo, a escuta sensível. Aquele que escuta, que sabe ouvir o outro, ele sempre estará sendo gentil. Mas aí não basta para uma nova ciência. Ele precisa renovar o que não está bom dentro do seu armário, retomar aspectos e, acima de tudo, com novas descobertas, para que ele possa realmente criar um novo preceito de vida. Então, esse é o grande trabalho da ciência da gentileza. Agora, eu queria entender quando que a gente... Porque você estuda sobre gentileza há 20 anos na Unip. Agora, eu quero entender quando que a gentileza sai desse campo de uma autoajuda, desse empirismo, e vai se transformar em algo científico. Qual é o divisor de águas? Qual é o ponto de virada para a gentileza mudar a capacidade dela? Perceber realmente o ponto que você está vivendo na história. Esse é o primeiro caminho, né? A ciência ela vai descobrindo aquilo que a cultura está demonstrando naquele momento. Então, que homem é esse do século XXI? Que homem é esse agora, de novembro de 2000, de qualquer data, 2020, 2021, estamos no século XXI, certo? Então, que este homem está precisando? Como que nós estamos vivendo? Quais são as necessidades que este novo caminhar está mostrando para nós? Então, sair de uma ação que seria simplesmente, olha, bom dia, com muito carinho para você, e trazer como que as pessoas reagem a um bom dia. Aí começa a ciência. Porque você começa a analisar a forma como você falou e como a pessoa reagiu. Então, nós vamos à pesquisa. Quantas pessoas reagem dessa maneira quando se fala determinada coisa? Então, passa a ser científico a partir do momento que há pessoas, cientistas, que avaliem aquilo que está culturalmente determinado no momento em que a ação se faz. Perfeito. Ô, Ana, você falou de cultura, você acha que é possível, no caso aqui, vamos falar do Brasil, você acha que é possível construir uma cultura mais gentil? O brasileiro precisa aprender a ser gentil? Dizem, né, que o brasileiro é muito gentil. De uma certa maneira, não erramos com isso, porque nós recebemos todas as pessoas, nós raramente maltratamos alguém quando esse alguém é novo naquilo que ele está trabalhando, ou num trabalho profissional, ou na rua. Né? Você tem sempre essa questão de atender, certo? Mas o que falta para a nossa situação no Brasil não é nem somente a questão da gentileza, é o que eu falei antes, ela está atrelada à educação. Precisamos dar mais valor à educação. Então, quando você
tiver pessoas educadas que entenderem a necessidade dele e do outro, ele com certeza vai conseguir também exercitar gentilezas, como ele exercita qualquer tipo de caridade, de boas ações, não é? Porque você vê, há muitas pessoas que fazem boas ações na madrugada, durante o dia, que trabalham voluntariamente para os outros. Mas, na verdade, isso é questão de trabalho de educação. Educar, Silvia, não há outra palavra. A escola precisa repensar o seu modo de currículo. Isso tende a estar no currículo das crianças, dos adolescentes, precisa cultivar a participação dos pais com as crianças, o bom andamento entre os professores e família. Né? Agora foi o grande momento, né, que nós vivenciamos todo esse tempo em que estamos nos ouvindo mais dentro de casa. O que acontece? Você pode muito bem pensar na relação de como conviver melhor com seus familiares. Então, toda vez que eu paro para viver com a minha família, em qualquer momento, eu tenho de pensar, quem é você? O que você traz para mim? Onde eu posso te ajudar? Mal as pessoas conversam, mal as pessoas se escutam, e quem não escuta o outro não sabe o que está acontecendo, portanto, não pode ajudar. Agora, onde estaria a fonte para se beber a gentileza? Nossa, você quer um milagre, né? Não, a Malu é profunda, ela é profunda. Qual é a fonte, né? Primeiro, por exemplo, eu considero que o nosso trabalho aqui no Centro de Estudos e Pesquisa está sendo uma das raízes dessa fonte. Ele está sendo um pouquinho desse balde de água, né? Porque quando eu chego para conversar com esse assunto com os meus amigos cientistas, eles dizem, nossa, Ana, eu não havia pensado nisso. Então, toda vez que você conversa com alguém, né, que é conhecedor da sua área, que tem coisas lindas para dizer também dentro da sua área, e ele cai em si para refletir sobre o que a sua área está trazendo de ações mais gentis na sociedade, você está sendo essa fonte para ele de iluminação também. Então, eu considero que com tantos resultados positivos que nós temos tido e também muitos negativos durante todos esses anos, recolhendo depoimentos dos estudantes, recolhendo depoimentos das ruas, das pessoas que recebem as gentilezas em cartas, como é o projeto que eu desenvolvo, nós temos aí um grande trabalho de análise que poderá reverberar na sociedade daqui um tempo, quando nós já estivermos com tudo isso escrito. Eu já tenho nesse último livro que eu tenho aqui, que é a Pedagogia Ativa, Aprendizados e Inovação, que é o mais recente, aqui eu já trago gentilezas em cartas. Então, já está abrindo caminhos para as pessoas poderem fazer trocas. E isso é o mais importante. Maravilha, né? Infelizmente, estamos no final já, né, Malu? Estamos no final. Daria para continuar esse assunto por um bom tempo ainda. Bom, o Duas na Tri vai ficando por aqui e eu quero agradecer muito a sua presença, Ana, a sua gentileza, né, de compartilhar, de partilhar esse momento aqui com a gente. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer a vocês por tanto carinho e por me permitir trazer 3 palavras fundamentais para vivenciar a ciência da gentileza: escuta, renovação e inovação. Eu conto com vocês e estou à disposição para nós trocarmos gentilezas. Muito obrigada, Silvia, muito obrigada, Malu, vocês são muito queridas e eu sou fã de vocês muito, muito obrigada. Nós é que somos, que aula, viu? Maravilha, muito obrigada. O nosso programa vai ficando por aqui. Só lembrando que a educação é uma história sem fim. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, até. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos.
Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.